Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, onde quer que estiverem. O meu nome é Fátima Lourenço e estou aqui para partilhar convosco, quando quer que estejam, a minha experiência como filha de uma doente de Alzheimer, a minha querida mãe. Participei no grupo psicoeducativo do núcleo de Alzheimer no Algarve, Portimão, que foi muito importante, foi determinante para eu passar a aceitar a situação da minha mãe. Muito brevemente, a minha mãe era uma pessoa extremamente calma, bondosa, nada agressiva, pacífica. E há cerca de um ano e meio, ela começou a apresentar outro tipo de comportamentos, uns comportamentos mais agressivos, começou a esquecer muito mais das coisas, a deixar as torneiras abertas, a causar inundações, perdeu a mobilidade, ficou muito mais irritadiça, aconteceram uma série de coisas. E isso fez com que o caso tornou-se de tal forma grave, a diferença houve um antes e um depois, tornou-se de tal forma sério que eu sentia-me impotente para resolver ou para ajudar a minha mãe. E aí surge o núcleo e as técnicas maravilhosas da doutora Margarida e a doutora Edith, que me acolheram no grupo, na sede do núcleo, e que fiz algumas sessões em que expus os meus medos, os meus receios, essa nova realidade que eu estava a viver e não sabia como lidar, porque eu queria sempre que a minha mãe dizia coisas diferentes ou fazia coisas diferentes, eu queria chamá-la à razão. E eu não estava a perceber que essa suposta razão já não estava lá como antes. Tinha havido uma viragem e eu tinha que me adaptar e eu não sabia, porque ou eu sabia, mas aceitar significava que eu tinha que aceitar mesmo de todo que a minha mãe já não tinha as mesmas características. E isso é muito doloroso. E como doloroso que é, o grupo e as técnicas ajudaram-me imenso e convidaram-me para participar no grupo psicoeducativo. E eu na altura tinha bastante medo de participar no grupo, tinha receio, porque tinha receio de expor a minha mãe, porque ela nunca falava, ela como mãe foi o exemplo, ela nunca falava dos nossos defeitos como filhos, ou do marido, ou da família, ou de ninguém, ela só dizia as coisas boas. Então eu sentia, então, mas eu agora vou falar destas características. Portanto, eu tive que perceber que se tratava de uma doença e que eu não estava a dizer, não estava a expor a minha mãe dessa forma, mas estava a participar num grupo, numa situação terapêutica no fundo, que me ia ajudar a tornar a minha mãe mais feliz na sua doença e a mim também. E foram aí que surgiram as estratégias associadas e só foi possível pelo excelente profissionalismo e altruísmo da doutora Margarida e da doutora Edith, que nos deixaram à vontade para expormos as nossas dores e nos darem estratégias. E eu percebi que tinha que ter a humildade de aceitar essa nova realidade, porque eu conseguia muito bem dinamizar, arranjar produtos de apoio, falar com a Segurança Social, com médicos, tudo o que fosse a esse nível burocrático. Mas depois eu estava esquecida daquelas coisas básicas e aí surgiram aquelas estratégias maravilhosas que as técnicas disseram. Por exemplo, a minha mãe no passado, quando recebia a pensão pensionista, vinha num envelope, era um cheque. E ela começou, quando ficou com a demência, começou a ter não só a agressividade, mas obsessões com o roubo, com visualizações estranhas, audições estranhas, no fundo alucinações auditivas e visuais e a questão do roubo. E então as técnicas aconselharam-me, por exemplo, reformular a minha tática. Por exemplo, se ela recebia o envelope no passado, porque é que eu não metia dinheiro dentro do envelope, fechava-o e entregava-lhe? Então eu estava a simular aquilo que aconteceu no passado. E eu experimentei. E não é que ela ficou felicíssima. Finalmente a minha reforma chegou. Há tanto tempo não chegava a minha reforma. Porque é claro que as reformas e as pensões vão por transferência bancária para as contas das pessoas.
E então isso foi uma estratégia fantástica que aconteceu ali no grupo. Outra estratégia fantástica é que ela começou a ter algumas visões e achava que o quarto estava inundado ou que havia bichos, e então as técnicas também me ajudaram. E por que não? Está inundado? Ok, vamos limpar com uma esfregona. E então eu chegava, agarrava na esfregona quando ela dizia que estava tudo molhado e ia limpar. Ou seja, eu comecei a entrar no mundo da minha mãe e comecei a perceber que ao entrar no mundo dela, ela ficava mais feliz. Porque eu estava de acordo com ela e não a discordar dela. E ela já não estava no mesmo ponto em que eu tinha que a chamar à razão. Não, eu é que tinha que me adaptar à situação de doença em que ela estava. E essa aceitação, nós não temos má vontade, nós queremos fazer o melhor para o nosso ente querido, neste caso a minha mãe. Mas às vezes temos dificuldade e o conhecimento aqui foi fundamental. O conhecimento, o altruísmo das técnicas, o profissionalismo da doutora Margarida, da doutora Edith, a compreenderem-nos, a deixarem-nos falar, porque não são coisas erradas, é a forma como nós às vezes pomos os pensamentos na nossa cabeça, porque no fundo o que nós temos é que fazer este processo e este aceitar é um processo. E esse processo, hoje eu já consigo rir, dar gargalhadas com a minha mãe, mas porque passei pelo grupo. Porque hoje eu já consigo aceitar que ela está assim e quando ela está a rir e a brincar, eu já não penso, eu não estou a expor, eu não estou a gozar, entre aspas, mas eu estou a compreender. Eu estou a viver que aquele mundo é o dela e que eu participo dele e assim até nos conseguimos divertir as duas. Portanto, isso fez toda a diferença entre o antes e o depois. E depois o conhecer as outras pessoas, a partilhar, ouvir as dores delas e esses supostos colegas agora tornaram-se amigos. Formámos uma família, porque agora sabemos que não estamos sozinhos. Temos a doutora Margarida, temos a doutora Edith, temos os nossos queridos amigos que conhecemos e temos uma realidade diferente, temos alguém a quem recorrer. Porque o sol nasce todos os dias, mas nem todos os dias nós o vemos. Às vezes há uma nuvem, às vezes há um relâmpago e nós também no dia-a-dia também temos esses problemas. Não quer dizer que eles deixem de existir. O que significou este grupo é que nós ficámos mais capacitados para resolver esses problemas com as estratégias que as técnicas nos deram e todo o apoio emocional e o trabalhar em conjunto. Portanto, é um sucesso não só a nível pessoal, individual, como social, como de inter-relação, como de conhecimento, como alteração de práticas e a nossa humildade, cada um de nós pensar onde é que eu tenho que mudar, isto é para mim, eu vou pôr isto em prática e vou ver se funciona. Esta é a minha experiência e muito mais haveria a dizer. Desejo-vos a todos, onde quer que estejam, que procurem os grupos, que procurem as técnicas, elas sabem o que dizer, têm a palavra certa no momento certo e nós somos muito mais fortes. Diz o velho ditado que a união faz a força, mas isso não é apenas teórico, isso é mesmo prático. Unidos com as pessoas nós tornamos-nos mais fortes e o Núcleo Alzheimer está de parabéns. A nível nacional, o núcleo, mas eu falo especificamente aqui do núcleo do Algarve, em que nós temos uma abertura, em que as técnicas são fantásticas e que nós sabemos que temos ali uma segunda família para qualquer problema que necessite. Por isso, não deixem de procurar, não vivam sozinhos esta situação, acreditem e deixem-se ajudar, porque ao deixarem-se ajudar, também estão a ajudar aqueles que precisam. Obrigada!